Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE e como sempre trazendo muita informação. Já te convido a participar do nosso bate-papo e senta aí, você é meu convidado todo especial, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres também, tá? Então, cresce o número de mulheres no Muay Thai e na prática da autodefesa. Isso é uma importância muito grande que a gente vai estar conversando aqui, junto com você, claro. E o nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Sérgio Salles, que é instrutor. Seja muito Prazer, obrigado, bem-vindo. boa E tarde. também estou aqui com a Karine Terminelli, lindíssima aluna Obrigada. e servidora pública também, que vai relatar aí a sua experiência juntamente com o professor. Então, gente, para nosso começo de conversa, eu queria saber de você, professor, como é que começou a sua história no Muay Thai e o que te motivou a seguir nesse esporte? O Muay Thai ele surgiu na minha vida. Eu sempre gostei de praticar esporte, né? Eu praticava futsal na época da escola. E quando terminou a escola ali, tipo, eu tava terminando, eu tava com 15 para 16 anos, meus primos me apresentaram a arte marcial, que era o Muay Thai, né? A gente era entusiasmado com vídeo de lutas e tal. E a gente praticava assim, vendo vídeo e ficava praticando um com o outro ali, tentando aprender, né? Quando a gente descobriu que tinha em Boa Vista um professor dando aula de Muay Thai, né? A gente não, ficou interessado e eu comecei a treinar. Na época eu queria perder peso, a minha intenção era perder peso, não era nem muito lutar, ou treinar, assim, Você né? era fortinho? Era meio Tava gordinho, acima da tava, média? tava. Não era tanto, mas é porque eu Tinha me, esse me, cuidado, eu me né? julgava muito, aí eu comecei a treinar. Eu acho que em um mês eu perdi 11 quilos. Em um Uau! mês eu perdi 11 É quilos sério que queima e... assim? Já Sim, quero. Uhum. queima. É um dos que mais queima. Geralmente as É, mulheres procuram justamente por isso, porque a perda Exatamente. de peso é, assim, é. absurda. Mas aí, nossa, a definição de corpo, perda de peso, É mesmo? maravilhoso. Ai, que Uhum. incrível, já quero. E inclusive quando eu voltei para a escola, já foi um ano isso, aí eu voltei para a escola no outro ano, eu tava no primeiro ano, fui pro segundo ano, meus colegas não reconheceram, acharam que era outra pessoa, de tanto que eu tinha emagrecido. E aí eu, na verdade, quando eu atingi minha meta, eu não consegui parar mais. Eu viciei na arte marcial, na luta. Olha que E aí não bacana. quis mais parar e comecei a ensinar os colegas. E vi a evolução das pessoas ali. Isso aí me deixava muito satisfeito. E eu me apaixonei, não parei mais. Até hoje eu sou entusiasmado com tudo. A arte marcial que eu puder aprender, eu gosto. E poder ensinar hoje em dia também é uma paixão, também é algo que me deixa muito realizado. Foi esse motivo que entre tantas modalidades de luta aí você escolheu ficar nela? Foi sim. Hoje, assim, eu tenho duas paixões hoje em dia. Eu faço assim, de arte marcial, né? Que é o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Então, pratico os dois. Jiu-Jitsu, eu sou faixa roxa. Eu Uau! tô na caminhada aí no Jiu-Jitsu, mas o Muay Thai foi o que eu mais me destaquei e consegui aprender assim, me aprofundar mais, né? Isso aí virou uma paixão mesmo. E em que momento você decidiu se tornar instrutor e começar a ensinar as outras pessoas? Foi assim, na verdade, quando eu já estava mais ou menos uns 5 anos treinando, meu professor pegava muito eu para ensinar, ajudar os colegas que estavam iniciando ali, né? E eu tinha um colega que ele tinha muita dificuldade. E o pessoal, naquela época, tinha mais homem do que mulher. E esse meu colega, tipo, ele apanhava muito, porque os outros colegas queriam saber só de, não, vou bater porque, né? Naquela época era assim, um queria ser melhor que o outro. Bagunça dos jovens, É, né? A gente entende só como é que que é naquela eu, época. eu não achava legal, eu achava muita covardia, assim, porque eu queria ensinar primeiro ele para ele poder, né? Então Lógico. eu comecei a ensinar ele por fora, né? Ele pegava, não, vamos treinar na praça, e comecei a ensinar ele. Ai, que atitude gentil, E né? aí ele ficou bom, ficou muito bom mesmo, e eu vi que eu tinha talento para ensinar. Eu disse, rapaz, olha. Aí ele começou a se destacar também, eu disse, poxa, é aqui. Aí eu disse, eu tenho talento para ensinar, eu vou começar a fazer isso. Aí o professor também observou isso e me colocou para dar aula, né, alguns horários. E aí eu fui aperfeiçoando, fui melhorando, fui criando mais dinâmicas de treino, né? Entendendo a dificuldade de cada pessoa, porque você, como professor, você tem que ser analista, você tem que ter um olhar de águia mesmo, analisar a pessoa ali, saber qual a dificuldade dela e a didática que tu vai usar para ela aprender mais rápido, para ela desenvolver aquilo dali.
Tem gente que tem problema de coordenação, tem gente que tem problema de atenção e tal. E aí você tem que entrar com a didática certa para ela poder desenvolver. Olha, é muito Então, isso é interessante importante, esse professor. olhar, né? Isso, sim. A gente analisa bem cada aluno. Pelo menos eu tenho essa preocupação. Muito bom. Então, é um excelente profissional. E, Karine, como é que o Muay Thai entrou na sua vida? Então, eu fazia outra modalidade, que eu não me recordo agora. MMA? Era o MMA. Eu iniciei no MMA. Rapaz, a E mulher aí não é eu- fraca, não. Não. E eu gostei, né, assim, de início. E aí, depois de uma semana, cuidando de casa, menino doente, eu fui repor a aula. E aí, falaram, não, você pode ir na aula do professor Sérgio. Eu falei, posso ir sem problema? Pode ser sem problema. E aí, foi quando eu conheci o Muay Thai. E aí, foi uma paixão. Quanto porque tempo você está praticando o Muay Thai? Eu tô com o professor Sérgio, eu já tô desde março. Desde março, mais ou menos, eu tô treinando com ele. Já aprendeu muita coisa? Demais. Coisa boa. É como ele diz, ele estuda bem a pessoa e entende qual é a necessidade dela. Muito bom. E aí, além de, pra mim, ser terapêutico, eu gosto de buscar a evolução. Então, ele tinha esse olhar de, Karine, você precisa melhorar isso. E eu arrochava pra conseguir. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais pela arte, por tudo que envolvia. E, cara, pra mim hoje realmente é o que não pode faltar. Eu posso estar como for, mas sempre procuro estar dentro dos treinos. É maravilhosa a sensação de terminar um treino e entender que, tipo, caraca, consegui mais uma vez. E pra mim é maravilhoso. E é bom quando você se encontra no esporte, Nossa. né? Muitas pessoas, eles vão praticando uma coisa Sim. e outra, uma coisa e outra, até eles se encontrar naquele ali. Muitas mulheres buscam uma luta pela autodefesa, pela perda de peso, que você disse que o Muay Thai perde muito peso. Perde, E, nossa, nossa, eu tenho que manter é o que uma a gente alimentação busca bem... no dia a dia, né? Sim, eu tenho facilidade de perder peso e aí, inclusive nos treinos, o professor me ajuda bastante, porque eu tenho que conciliar com a musculação e eu tenho que manter uma alimentação bem... Balanceada, sim, né? porque eu perco peso com facilidade e o Muay Thai ajuda. Então, assim, eu tenho que manter na linha, sabe? Pra Tudo- gente que é mãe, já tem esse metabolismo assim, meio que tudo que basta você olhar. Não sei se você tem essa facilidade, mas eu, no caso, se eu olhar pra comida, eu já tô engordando. A gente Não, respira. o meu é um contrário. Ai, mas que isso coisa é boa. genética já. Tipo Então, assim, parei de varia almoçar. muito de pessoa pra É. pessoa. Mas o bom do Muay Thai, quando você começa a praticar, ele começa a acelerar teu metabolismo. Sim. Que Porque maravilha. o aquecimento dele já é um aeróbico. E toda a atividade de execução de golpes, ele é um aeróbico também muito potente. Você vai trabalhar chute, joelhada, cotovelada, soco. Então, assim, ele é você vai ter um gasto calórico muito alto no dia de um treino. Um treino, você chega a gastar 700 calorias, 800, muito pegado até Nossa, que 900 mil incrível, calorias. né? É Não tem incrível. como você Sim. engordar praticando Não, essa Não. atividade. Não. Na verdade, a gente vai chegando num nível de exaustão cada vez mais longe. A gente vai vendo que a gente vai aguentando mais conforme o tempo vai passando. Você vai nos ganhando treinos. resistência, né? Sim, e aí já começa a paixão nisso tudo, né? Porque a gente Nossa, vai que perdendo incrível. peso, vai vendo uma diferença no corpo, e aí... Você vai vendo resultados Ah. incríveis. E aí- Você, Karine, está usando como uma terapia para tua vida. Sim, pra mim é. Eu tenho uma rotina muito puxada. Eu sou mãe de 2, então eu tenho que me manter sempre Claro. bem. Os Eu estando profissionais bem. sempre falam, né? Busca aquele momento zen para você, aquilo que te deixa feliz, que te faz bem, para você ter força para cuidar da tua rotina diária. Que a gente Sim. sabe que quando a pessoa é mãe, dona de casa, trabalha fora, é uma vida corrida, é uma vida puxada. Sim. Ah, nossa, e pra mim é o meu momento, Exatamente. Eu Você tiro tem que só ter pra aquele mim. momento para você se fortalecer, né? Todas nós mulheres deveremos tirar esse momento porque ele é primordial. Exatamente. E isso faz uma diferença enorme, não faz? Faz, nossa, se eu passo uma semana sem treinar dentro de casa, o marido e as filhas já percebem a diferença. Falam assim, olha, você precisa ir. Nossa, Porque eles já é de- fazem mandar você ir, né? por favor, vai. Mulher, vá treinar. Vai treinar, vai.
Eu sei Chega como é nesse que é. E é nível. muito importante, porque você fica bem, você fica leve, Sim, para cuidar do Uhum. restante aí das tuas atividades, dos teus compromissos, das responsabilidades que É. não faltam, não acabam nem fica pouco. E é um reforço, né, para o nosso dia a dia. sim, pra mim, principalmente, ajuda muito na questão da ansiedade, porque a gente que hoje em dia, Exatamente. Quase todo mundo adquiriu essa tal de ansiedade. sim, e pra Inclusive mim nós. é Sim, sim. maravilhoso. Quando eu vejo que eu já tô chegando ali no meu limite, eu corro pra treinar, pego o treino mais cedo, Coisa pego mais tarde, boa. mas o importante é estar lá. Porque ajuda muito a nossa cabeça, a gente Sim. de verdade se desestressa ali praticando todos os exercícios que é proposto, né? Com certeza. É Quando eu estava legal isso. levantando 5:30 da manhã para malhar, nossa, aquela sensação de missão cumprida, eu tô parada agora, minha rotina tá um negócio, mas eu tenho que encaixar de novo no Tem. meio porque me faz bem. A Isso. prática do esporte faz bem, né? É porque quando a gente tem estresse dia a dia, né? A vida adulta é todo tempo estresse. Então, o nível de cortisol no nosso corpo é muito Isso, altíssimo. Então, a prática da atividade física, ela vai reduzir isso daí, vai dar aquela, né? Aquela moral, aquele ânimo pra gente continuar. A com gente sabe que é difícil. certeza. Então, assim, o Muay Thai ele entra nesse jogo forte porque é de alta intensidade. Querendo ou não, tu começa a se desafiar, começa a fazer um treino ali e você começa a pô, depois que tu termina o treino, a sensação, eu acho que é melhor que tu correr uma hora, É. assim, tipo, correr 10 km. É praticamente isso. Então, tu tem a mesma sensação, às vezes até uma sensação até mais forte. Sérgio, o que que o Muay Thai representa na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Assim, hoje o Muay Thai pra mim, ele é meu estilo de vida. Ele virou sei lá, a minha segunda pele. Eu tenho isso como, virou uma filosofia de que eu vou ajudar as pessoas. Eu me ajudo também, porque querendo ou não, é uma forma de eu baixar meu estresse, ali, meus níveis de estresse. Então, eu fico satisfeito, muito satisfeito em ver as pessoas evoluindo, aprendendo algo para se defender, né? A Karine, tipo, quando ela começou, não, mas eu não vou conseguir chutar, porque não sei o que. Eu começava, não, bora fazer assim, bora fazer essa técnica aqui. E quando eu até falava pra ela, filma que depois tu vai surpreender. E uns Uau! 2 meses ela tava chutando e fazendo as técnicas, como parece que ela Gente, treina há 2 anos. A que maioria do pessoal que vê maravilha! ela treinando hoje em dia pergunta assim, esse tá aluna, tá quantos anos treinando? Eu disse, não, tem alguns meses, Olha, eu já estou encantada só entendeu? de ouvir vocês É. falando. É E, incrível é, isso, porque, tipo assim, outro dia a gente teve a oportunidade de uma entrevista e as pessoas do meu trabalho ficaram, meu Deus, tu se transforma, não parece que é você ali. Que E isso é legal! maravilhoso, porque a gente aumenta a Você nossa está falando autoestima, algo né? que gosta, né? Nossa. sim, Isso é muito bom quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que está nos proporcionando bem-estar. É Sim, é incrível. incrível. sim, E eu gosto de arrastar as pessoas comigo. Tipo Claro. assim, a minha rotina é aquilo ali e não foge daquilo. Então, quer ter um momento comigo? Vamos então para um treino. E que Vamos. bom que É. o nosso treinador trouxe também uma aluna para falar com precisão de como é que sim. funciona, como é que ela se sente. E eu queria saber também, você imaginava também que o Muay Thai ele teria tanta adesão aí entre as mulheres, como vemos hoje, o caso da Karina, tem mais mulheres também? Muitas, Porque muitas. antigamente era mais o homem, como você falou, né? Exato. Hoje tem mais mulheres procurando. Hoje é surpreendente a quantidade de mulher que pratica, né? Eu acho isso muito importante e admiro muito, porque na época que eu comecei, tinha uma mulher treinando e era 10 Olha, homens. E ela tinha que ser mais bruta que nós todos. Então, porque assim, o homem naquela época não tinha tanto tato, né? Era um negócio assim que ela ia sobrevivendo. E hoje ver que as mulheres perderam o preconceito com achar que é só violência e que precisa disso, é muito bom, porque hoje no CT a gente tem 23 alunos mais ou menos. Acho que 90 e alguma coisa é mulher. E eu fico feliz em ver isso, porque a gente precisa respeitar cada dia mais as mulheres e os homens, né, inclusive, né, na atualidade, tem aprendido a respeitar, justamente porque sabe que aquela pessoa ali está praticando uma arte marcial,
porque ela sabe se defender. Não, pô, eu vi que ela treina isso aqui, já é um respeito a mais, São entendeu? inúmeros os benefícios, E, né? e além disso, a gente vê muito casos, né, de agressões, né, Exato. domésticas. Então, assim, saber que eu estou ensinando algo que pode livrar a pessoa ali em algum momento, né, é Exatamente. muito Como a gente satisfatório. estava comentando anteriormente, essa questão da violência doméstica, infelizmente, é uma coisa que a gente não pode romantizar. Não. Acontece muito, mas mesmo que não seja o nosso caso, quem sabe um dia na rua a gente pode se deparar com determinadas situações Sim, e a sim. gente tem que saber se defender. Eu vou te falar uma coisa. Tanto tempo que eu pratico atividade física, hoje em dia é o que eu mais admiro, porque eu antes sempre via poucas mulheres praticando. Tipo, hoje em dia eu vejo corrida, ciclismo, As pessoas estão natação. procurando se cuidar Não, mais. e a Sim. maioria é mulher. Tipo, hoje em dia eu faço até uma crítica. Os homens têm que procurar buscar mais saúde, entendeu? Eles estão deixando muito de lado. Na academia eu vejo assim, tipo, as mulheres aprendem mais rápido que os homens, e não era assim, entendeu? Assim, como mulher, eu te relato uma experiência minha também. O que acontece? Nós mulheres carregamos uma responsabilidade muito grande. Sim. A gente trabalha fora, cuida dos filhos, da família, do marido e da casa e trabalha fora. No caso, quem tem Exatamente. mais de um emprego ainda, né? É assim, uma demanda muito grande. Então, os profissionais, todo mundo acredita que muitas pessoas já passaram por um psicólogo. E eles falam, nossa, você tem que ver alguma coisa que você gosta de fazer? Eles sempre fazem essa pergunta, né? Você tem que estar bem. Como é que você vai dar conta da demanda da tua vida, da tua rotina tão cheia de atividades, compromissos e responsabilidades? Você vai ficar infeliz ali, só tendo que dar conta de responsabilidade o tempo todo. E cadê o teu momento, né? Verdade. Eu acho que as mulheres hoje, elas estão acordando assim, Exatamente. deu um boom para parar, para se cuidar, seja em que atividade física for, seja em que modalidade, em que outra coisa ela está fazendo, elas estão buscando, né? Isso é muito legal. Isso Tipo, é eu muito vejo assim, bom. porque como você falou, eu sempre admirei que a mulher ela é guerreira demais. Então, é Muito. muito mais que a gente mesmo, né? Tipo, quando você fala casado, né? Eu fico pensando, por muitas vezes a mulher que faz o nosso papel ali, a gente relaxa, você como homem relaxa e deixa de fazer o que você era para ser a sua função e sobrecarrega a mulher ali. Então, assim, Exato. Acontece muito, acontece demais, Sérgio. a gente Nossa, não pode muito. ser hipócrita não, mas isso acontece demais. Então, assim, tipo, ver as mulheres também se empoderando, né? Tipo, Sim. tomando sua atitude ali. E eu tenho certeza que você vai lá numa rede social, vê a mulher praticando uma arte marcial, se você não respeita. O esporte transformou a minha vida. Sim. Porque eu comecei assim, eu sou mãe atípica de 2 crianças. Sim. E vê o tamanho da luta, né? Não é pequena. Não. Então, eu Ser tenho... mãe em si Já é uma luta. Já é um desafio. Imagina. Agora imagina quando demanda aí mais necessidades. Então o que aconteceu? Eu me vi ali cega no mundo, né? O esporte salvou minha vida. Ele abriu outras portas, né? Outros horizontes. O esporte me salvou. Então, com a psicóloga, ela disse assim, vá buscar algo que você goste. Eu disse, não tenho tempo. Sim, eu sei, eu Cega fazia com muito aquilo isso. na frente, eu disse, como que eu vou arrumar tempo se eu faço isso, isso e isso? A minha rotina começa das 6 da manhã às 11 da noite. A gente se priva A de gente se viver. priva, Sim. porque você se doa pelos seus filhos, pela sua família, pelas suas responsabilidades, e você fica ali sem ver saída nenhuma. E aí comecei com a caminhada, comecei com a zumba e fui aumentando as patentes, os patamares. Aí, não, vou fazer uma academia. Nossa, eu perdi uns quilinhos, né, nas caminhadas, nas danças. Vou fazer uma academia. Fiz uma academia, menina, e puxei pesado. Nossa, eu cheguei Virou assim... um vício, né? Antes, virou um vício bom. Um vício bom. E antes da pandemia, eu consegui ficar com aquele corpo modelado. Nossa, isso é muito demais. Mas daí depois a pandemia foi um boom, todo mundo parou, atrapalhou muitas coisas. Na verdade, a gente que é mãe, pelo menos comigo foi assim, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu não tinha tempo pra nada depois que eu me tornei mãe. Na minha cabeça, eu idealizei uma gestação, idealizei aqueles primeiros momentos com o filho e não foi nada disso. Não é nada disso. Não é com nada certeza. disso. E aí, quando, enfim, tive minha filha, me fechei naquele mundo. Quando eu vim já tentar reagir, eu vivia em prol da minha filha, da casa e de tudo. Quando alguém falava, você tem que fazer isso, como que eu vou fazer? Não tem como fazer, não tem tempo. Exatamente. Então, tipo assim,
pra gente, que é mãe, a gente se priva de viver momentos assim que, poxa, 1 hora do dia a gente consegue, mas a nossa cabeça, antes de fazer, não vai. A gente começa com meia horinha, com 40 minutos, e aí vai Exatamente. conseguindo. A gente vai conseguindo fazer essa manutenção da nossa mente, do nosso corpo, e a gente consegue dar conta das outras coisas. Exato. E foi assim comigo no Muay Thai, né? Eu esperava meu marido chegar do trabalho, e aí, quando ele chegava do trabalho, eu pegava minhas coisas e ia embora. E o mundo continuava do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. E o importante, Karine, dessa nossa conversa é para as outras mães que estão nos vendo agora, Exato. que também vejam que tem saída. Você começa aos poucos, você vai se dando oportunidade, vai se encaixando ali, você consegue sim. E aí, quando você vê, você já fez uma longa trajetória, uma longa Sim. caminhada de vitórias. E é como eu sempre digo, virou a chavinha da tua vida e Sim. houve transformações. Gente, Eu tinha tava a mente bem cega. fechada disso. então? Antes eu falava, eu não consigo ir porque meu marido não chegou aí. Uma vez ele falou, Exato. traz ela. Consegui fazer uma aula que inteirinha. gentil. Então, tipo Ah, que assim, fofo. ela lá com ele no colo dele e eu gente, treinando. que Então, tipo coração assim, é esse? pra gente que é mãe, isso é maravilhoso. Incrível. Porque a gente É uma rede de apoio. Sim, sim. Pra e você é. não desistir. A gente, né? a gente que é professor, a gente tem que ser incentivador, né? Então, uma das Exatamente. formas de eu incentivar é apoiar. Então, Sim. quanto mais apoio eu puder dar, é melhor. Ai, que E eu vejo lindo, assim, porque Sérgio. as mulheres hoje, tipo, hoje não, sempre, né? Elas que criam os homens. Elas que vão fazer os homens fortes do futuro. Então, assim, eu vejo que elas estão aprendendo o Muay Thai, que é a minha paixão. Eu sei que quando ela procurar um esporte pro filho dela, pra filha dela, vai ser o Muay Thai que ela vai indicar. Exatamente. Então, que vai começar. Então, assim, Com daí vai carinho ser. desse, com a Nossa. receptividade E dessa, olha gente. que a minha é um furacãozinho. Eu sou geralmente muito elétrica, mas a minha é um furacãozinho. E, cara, São as fases, né? Sim. As fases do 0 a 5, 6 anos. Nossa. Nossa. a gente Quem fala mãe nossa, sabe. porque não tem palavras pra descrever. Sim, claro. Agora, Sérgio, fala pra mim, como é que tem sido aí o aumento, né, da presença feminina nas turmas do CT Cobra? A gente tá atualmente com 3 meses, né, funcionando, depois que eu decidi começar esse projeto, né, ensinar mais, ter um lugar próprio para acolher, né, o pessoal. Eu fiquei muito satisfeito, eu não esperava essa crescente tão rápida. Então, em menos de um mês, 2 meses, quase 2 meses, a gente já estava com 100 alunos. E isso Olha. sempre a procura maior feminina. É um número bem expressivo. Sim. E tanto que eu tive que expandir o CT em pouco tempo. A gente tem 3 meses, já tive que expandir ele. Hoje em dia a gente consegue lá ter 30 pessoas no tatame tranquilo. A gente colocou o boxe também. Coloquei o jiu-jitsu, o taekwondo. Então, para ficar assim, cada pessoa... não gostei disso aqui, quero testar o taekwondo. Tá lá. E sempre escolhendo os melhores profissionais, pessoas responsáveis, né? Que você se sinta também seguro naquele ambiente ali. Até aquela pessoa se encontrar, né? Porque Isso, também tem muito isso, né? Porque a gente tem que, né, ter uma variação ali. Realmente Isso. ser um centro de treinamento. Eu Minha não me ideia identifiquei com essa atividade. mas eu vi o Vamos, boxe vai ali. pra ali e ver se você se encaixa eu assisti ali. aquela aulinha de boxe ali, acho que eu vou tentar. Aí vai lá, faz uma aula experimental, às vezes a pessoa se encontra, na aula experimental Exato. não, é isso aqui que eu quero, aí fica. Então a minha ideia é incentivar a pessoa a praticar o esporte. Seja ela qual for, não precisa ser Muay Thai, mas. Exatamente. Professor, não tô gostando. Já tentou correr? Já tô falando caminhar? Então, assim, minha função é incentivar a pessoa a praticar o esporte. Hoje em dia eu vejo isso como um objetivo. Sempre quando eu vejo pessoa mais ansioso, então triste, tal, não, praticar uma atividade física, não vai treinar, uma diferença enorme, né? Não, absurdo. Por quê? Você vê a transformação da pessoa. E outra coisa, isso cria uma energia. Você muda faz nossa- amizades, Exato. você socializa. Eu era uma pessoa totalmente fechada, eu não conseguia nem falar. Meu professor, ele demorou Você era tímido? demais. Meu professor demorou 2 anos para saber meu nome. Eu só chegava lá a treinar. Quando ele ia falar comigo, eu ia embora. E quando eu comecei a treinar e conhecer outras pessoas, fazer amizade ali... Foi desenvolvendo me te tornou outra ajudou pessoa, muito, assim, né? Isso com é muito certeza. bom. Isso Olha aí me só, transformou. né? Então, eu quero que esses benefícios sejam passados para as outras pessoas, que elas entendam que não é só um esporte de contato e tal. Claro, você aprende a se defender, você aprende a defesa pessoal, que o Muay Thai é completo, né? Você aprende a chutar, socar, ajoelhar, né? Então, assim, é algo completo para você. Mas, acima de tudo, tem a parte ali da filosofia, onde você também vai aprender a ter disciplina, você vai aprender
a chegar no horário, cumprimentar os colegas, vai E criar uma sempre, amizade por legal exemplo, ali. quando você está dando uma aula de luta, é sempre enfatizado a questão do nós não estamos praticando a violência, e Não, sim não, uma jamais. arte Isso. em prol da defesa, em prol de Exatamente. vários outros números de benefícios, né, que a pessoa Exatamente. pode ter. E na sua opinião, o que tem motivado mais as mulheres a procurar o Muay Thai? O que você acha que elas estão procurando Como tu tanto fala, agora? eu acho que são vários fatores. Elas vão, acho que Para emagrecer? o principal eu acho que é emagrecer. Só que quando tu chega lá, beleza, tu alcança teus objetivos e tu começa a ver que não só te emagrece, mas te traz outros benefícios, Sim. aí acaba ficando, acaba já trazendo outras Como amigas, a própria né? Karine falou, Exato. é uma É terapia, uma terapia. né? Ela sai de lá renovada, E relaxada, missão bater, descontar cumprida. o estresse, batendo, chutando, é a melhor forma que Exatamente, tem para desestressar, pode ter certeza. com E assim, eu acho certeza. que elas vão para praticar atividade física que é intensa, né, achando que não, eu quero emagrecer. E acaba conhecendo o Muay Thai mais profundamente e se apaixonando, ficando O Muay mesmo. Thai ele contribui, né, para o empoderamento, a Sim, autoconfiança das demais. mulheres. Olha a Karine, gente. Karine. Empoderada, Ah, maravilhosa, linda, cheia de vida. Agora fala para mim, Obrigada. como é que o CT Cobra ele trabalha as questões, né, da autodefesa dentro dos treinos? Dentro dos treinos a gente tem o momento das técnicas, né? Então a gente trabalha lá, faz de formas duplas e ali você vai praticar as técnicas, né? Efetivamente como você vai sair daquela situação, né? Todo treino a gente trabalha lá o aquecimento, a pessoa faz o aquecimento e depois a gente vai trabalhar as técnicas. Então geralmente eu tenho meia hora para puxar o aquecimento e depois mais meia hora a gente vai fazer técnica. Então é só meia hora praticando a técnica de defesa, né, de aplicar os golpes do Muay Thai, de aplicar joelhada, cotovelada, soco. Então tem esse momento, eu sempre divido os treinos assim, Trabalha muito a postura, o postura, autoconhecimento, assim. né? Sim. Você considera também que o Muay Thai, ele pode ser uma ferramenta eficaz de segurança pessoal para as mulheres? Aquilo que a gente estava comentando sobre, né? Que acontece muito, infelizmente, essa agressão que as mulheres vêm sofrendo dentro de casa, né? Nem todas passam por isso, mas aquelas Não, que passam, você acha aí esse treinamento uma técnica eficaz para que essas mulheres consigam se defender? muito eficaz. Eu tenho certeza que o Muay Thai contra um covarde, ele é uma técnica muito eficaz. Você aprender a dar uma cotovelada, elas sabem, elas já viram como é que é na prática. Então, Aprender a se você sair ter daquela armas, pessoa. isso, você ter armas Você para... conseguir se defender daquele momento. Porque, querendo ou Exatamente. não, uma mulher ela não tem a mesma força de um homem. Uhum. Principalmente quando ele tem a Mas as tendência técnicas ajudam, Mas né? ajuda demais. A gente consegue sair da situação. Eu acredito muito que cresceu o número de mulheres procurando, principalmente depois daquela situação da moça do elevador, Sim. que ela foi espancada dentro do elevador. Cara, foi questão de segundos, né? Então, assim, sabendo aplicar uma técnica só pra conseguir sair daquela situação, Ou para já conseguir mobilizar a pessoa. É. Porque naquela situação que ela estava, foi covardemente foi covardia. fechada dentro de um elevador. Ela ia correr para onde Não até tinha ele chegar como, e sabe que altura eles Exatamente. estavam, Isso. para que local ia. E talvez ele deve ter Exatamente. colocado bastante andares ali para que desse tempo daquela agressão, E infelizmente. além disso, assim, tipo, a gente tem que ver que a agressão, ela não acontece um caso isolado aqui. Tipo, a mulher, ela já vem sendo agredida já ao longo do relacionamento. Então, eu acredito que quando você pratica uma arte marcial e aprende, nem chega nesse nível dele querer te agredir, Não porque chega. ele sabe que ela sabe se defender e que ele pode se Exato. machucar mais grave. Isso Então, já traz um respeito, né? exatamente, eu Isso. trabalho a questão do respeito. Porque você respeita. Eu não vou mexer com alguém que eu sei que vai me machucar muito sério. Lógico, você sabe que aquela Os pessoa, homens, nossa, ela tem esse uma tipo de luta. homem que faz isso, ele é muito covarde. Então, ele sabe que se ela soubesse se defender, ele não vai fazer isso. Ele já começa respeitando. É que nem teve meninas já que se livraram de agressores com jiu-jitsu, né? Imobilizando Sim. para conseguir sair dali. Mas esse tipo de homem, esse tipo de agressor, ele é covarde. Então, se ele sabe já que a mulher pratica, no início do relacionamento, acho que ele nem vai buscar esse relacionamento. Porque ele sabe que ele não vai crescer. E a Claro. questão da confiança também, porque assim, muitas mulheres se envolvem com pessoas desse tipo, porque eu acredito que é uma linha, né? Infelizmente não vem com a bula, né? Não Dizendo, vem. eu presto, Mas não eles presto. E ali sempre na convivência procuram- que você vai ver. Muito Eles pelo sempre contrário. procuram pessoas inseguras, que
que não passam aquela confiança de si. Então, eles vão acuando. No início é com palavras. Depois vai evoluindo para um apertão. Pra, sabe, ir isolando. Então, assim, pra mim, o Muay Thai, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum tipo de situação assim, mas eu tinha medo de andar na rua, porque eu fui assaltada já. Então, pra mim, era uma questão, assim, de insegurança. Hoje, eu não tenho medo de nenhuma situação que, tipo assim, muitas vezes a gente precisa pegar um Uber. Não tenho medo, porque eu sei que em qualquer situação eu vou saber me sair. Deve saber se defender, então, né? É uma questão, assim, de dar uma confiança, dar uma segurança a mais pra gente. Além dos outros benefícios, mas a questão de segurança pra mim... Engraçado que uma vez em Manaus eu peguei um Uber, né? Tinha viajado pra lá, fui pegar um avião de lá, e aí o Uber tava comentando sobre a questão que ele já foi assaltado. Sim. E aí o cara que se deu mal, ele era faixa preta, não me recordo do quê. Ele quebrou a mão do cara. O cara botou não sei o que lá nele, ele conseguiu se sair de o cara não matar ele, por isso que ele estava armado, ele conseguiu mobilizar a mão do cara. Sim. A gente vive coisa. Se defendeu, né? A gente vive num, não posso deixar de falar isso, mas assim, num mundo hoje muito covarde, né? Sim. Por mais que eu saiba, eu sou preta de Muay Thai e tal, mas eu sei que em qualquer momento também pode ter alguém que tá armado ali, e eu sempre falo para meus alunos que numa situação de assalto e tal, melhor coisa é não revidar, não reaja, porque não a reagir. arma de fogo, ela tem um longo alcance. E se o cara mexe contigo sabendo que tu pratica ele tá com alguma coisa ali. Ele então, tá preparado. Então, assim, a gente já teve casos, né? Tipo, até do Leandro Lô, que o policial matou ele imobilizou o cara, ele voltou armado e matou ele. Então, assim, e era faixa preta, tricampeão e tudo. Nossa. Então, assim, o mundo é covarde. Hoje em dia não tem mais, né? A gente né? é melhor mesmo não reagir, mas em caso extremo... Isso é ensinado, né? E tudo é ensinado quando você está na prática dessas atividades, alguns casos extremos, realmente você tem que... É sua vida em jogo, então você vai saber utilizar aquilo dali. Além disso, eu estou buscando, claro, o CT está iniciando agora, mas eu até conversei com as alunas, que eu vou trazer pessoas especializadas em técnica de defesa pessoal para fazer os aulões. Eu faço aulão ao sábado de arte marcial variada. Os alunos têm isso incluso, então eu vou lá e pratico um pouco de capoeira, de boxe. E o que eu quero fazer é que nesses sábados também tem um aulão especial de defesa pessoal para mulher. Então que elas vão lá, tipo, minhas alunas vão lá e praticam aquilo ali, já vão aprender uma técnica a mais. Então eu quero sempre agregar mais ali para elas, claro. Então para os outros alunos também, mas em especial para as mulheres, né? Aproveitando que a busca é maior delas. Sérgio, agora me tira uma dúvida, que eu não sei nada de luta, ainda não busquei. Mas há diferenças na forma de treinar homens e mulheres, ou todos seguem a mesma metodologia? Todos seguem a mesma metodologia. Eita, vou ficar fortão. É o mesmo treino, as meninas praticam. Inclusive, elas fazem com os homens, né? Praticam junto lá, é misto o treino. Então, assim, a gente vê que não tem diferença nenhuma. As meninas chutam melhor, às vezes até mais forte que os meninos lá. Mas é porque é questão de técnica. Então, elas treinam junto, não tem diferença nenhuma. E você vê que você evolui ao ponto de você estar ali de frente a frente com um homem ou com outra menina mais forte, e você vai fazer os mesmos movimentos sem limitação. E quais são os resultados mais te chamam a atenção aí nas mulheres que iniciam os treinos? O primeiro é o tanto que a pessoa fica modelada, né? Já quero. Por conta de muitos abdominais que elas fazem. Muito, nossa, que legal. Muito agachamento. Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente chama a atenção, né? Esse resultado. E o segundo que eu admiro mais é a questão delas aprender a chutar muito rápido. Então, o chute é algo que eu admiro muito. Então, eu trabalho muito chute com elas. Para ficar o chute bem, eu sou muito detalhista. Então, eu gosto que a pessoa aprenda a técnica no mínimo detalhe. O chute, que ele saia perfeito. Já quero ser aluna dele também. Então, assim, eu vou... Aí tem gente que chega assim, não leva o jeito para isso. Me dê 2 meses. Vai treinando. Nossa! E você vê a diferença. E realmente tem um resultado. Quando eu teve uma época que eu quis desistir, ele falou, Karine, não, você tem potencial pra a gente conseguir ajeitar isso daqui e você vai conseguir isso que você quer.
Pronto. Incentivo não faltou, né? Não faltou. E isso é bom, porque quando a gente tá iniciando algo novo, a gente se sente, sim, um pouco um peixe fora d'água. Uhum. E ele não permite, assim, que você se deixe cair. Porque muitas vezes a gente se sabota. Exato, E aí, sim, sempre. nesse se Você sabotar... tá no meio de uma eu tentei- caminhada ali, começa o negócio e já É. para. Aí você imagina não ter alguém que não te dá esse suporte? Sim. É ruim demais, né? Precisa um incentivo, né? Precisa. Às vezes a gente tá ali também mesmo atarantada, você ainda busca ali, consegue fazer, mas no meio do caminho você para. Eu, Maria Academia, 3 meses, pum, parei. Eu preciso me consertar nisso aí e ter um segmento. Mas assim, você que está praticando agora o Muay Thai, você acredita que ainda existe preconceito em relação à presença feminina nas lutas? Hoje eu não sinto, Karine, não sinto esse preconceito. Na verdade, todos os homens que treinam com a gente, tem alguns que treinam há muito tempo já com o professor, que nos ajudam em detalhes. maravilha! Então, tipo assim, é um incentivo, pelo menos. Isso é bom, isso é um avanço. Dentro do CT, nunca senti de forma alguma. Na verdade, eles sempre estão ali, Karine, eu acho que só gira um pouquinho, ou então ajusta um pouquinho isso. Então, eles incentivam a gente Muito bom. a evoluir. Muito bom. Agora eu pergunto de você, Karine, como mulher, e pergunto de você, Sérgio, como homem e treinador, quais são as ações ou iniciativas que poderiam incentivar ainda mais as mulheres a entrarem no Muay Thai? Bom, pra mim, eu acredito que hoje em dia volta muito pro físico, o corpo e tudo mais, né? Mas eu acredito que se a gente tivesse aquela atenção diferente, olha, isso daqui traz resultados, mas também te traz segurança, te traz um benefício a mais. Porque eu acho que hoje em dia a mulher, a gente é muito na estética, né? A gente é muito Sim, voltado com pro certeza, nosso corpo. a gente se preocupa, né? Tem que se cuidar. E sim, é muito bom, mas também é muito bom você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Isso é uma coisa que ele sempre fala, é muito bom você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Então, assim, além dos benefícios, isso traz pra gente pelo menos uma segurança. Eu mesma hoje não faço tanto por mim, eu faço pela minha filha. Maravilha. Porque se um dia, que Deus o livre, acontecer qualquer coisa, eu vou saber. Eu vou saber o que fazer. Quando elas crescerem também, você incentivar Com elas certeza. a praticarem o esporte também, né? Com certeza. E Sérgio, como é que é o ambiente dentro do CT Cobra em relação ao acolhimento e o respeito às mulheres? Eu acho que o CT Cobra hoje é um dos melhores nessa questão de acolhimento para as mulheres. A gente, como ela falou, sempre busquei a disciplina num padrão altíssimo e elevado de respeito. Eu sempre falo para os alunos, tanto homem quanto mulher, para que se respeitem lá e que acolham mesmo. Eu quero que seja a minha imagem, que as pessoas que estão ali sejam incentivadores um dos outros. Isso é muito importante. E quando eu identifico algo, eu vou logo lá e corrijo. Claro, poucas vezes, acho que até agora não tive nenhuma incidência, mas essa questão de respeito dentro do CT, lá não tem ninguém, eu não gosto de nenhum praticante sem camisa treinando lá, porque eu acho desrespeito, eu acho anti-higiênico, não gosto desse tipo de atitude. Vai treinar de camisa, vai todo mundo se respeitar aí. Lá tem pessoas que, né, tem que ter um respeito maior, tem pessoas casadas, então eu gosto dessa questão de que respeitem. Se não respeitar, eu convido a se retirar, porque lá não é o lugar para essa pessoa. Muito importante. Eu não acho isso. legal. Regra, Então, respeito. então eu sigo muito a risca isso, porque assim eu já tive exemplos de outros lugares onde tem aquele desrespeito, tem uma brincadeirinha sem graça, e dentro do tatame, como ela falou, me transformo também. Então eu sou totalmente exigente, não gosto de brincadeira sem graça, não gosto que desrespeite as alunas, nem os alunos. Então, assim, Muito que eles bom. mantenham um padrão. Muito bom. Não tem diferença entre homem e mulher. Todo Isso. mundo sofre igual. Então, Coisa e eu acho assim, isso garante às meninas uma segurança maior e por isso ficam mais tempo, então lá gostando da forma da didática que está sendo empregada ali para as meninas. Elas se sentem seguras treinando, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma brincadeirinha sem graça. Então, assim, a questão da disciplina eu levo muito a sério. Assim como eu me disciplinei muito, então eu gosto que o respeito seja
o cargo-chefe do CT. Muito bom. E por fim, qual é a sua maior satisfação em ver tantas mulheres ocupando um espaço, né, do tatame e crescendo no esporte? Eu fico muito feliz porque a mulher, ela, como eu te disse, como eu volto a falar, ela é incentivadora dos homens também. Até às vezes do Sim, próprio marido você fala, tipo, meu marido não tá saindo de casa, chama pra treinar, vem treinar. Então, assim, a mulher, ela tem esse poder de transformar o homem, transformar o filho. Então, elas buscando aprender a arte, elas vão levar isso mais além. Isso é só benefício. Eu tenho certeza que é só benefício. O que fez com a minha vida, que mudou minha vida e que muda de muitas pessoas, sim. que dá uma perspectiva de algo novo, né? Eu até penso nos projetos sociais para tirar as crianças também da mão da marginalidade. Então, assim, a arte marcial, ela sempre teve isso, essa parte de que ela resgata, ela salva. Então, eu quero que mais pessoas conheçam isso, mais pessoas tenham acesso a isso e vejam que o benefício grandioso que vai ser na vida delas, que não é só luta, mas ela vai trazer um benefício completo para a vida daquela pessoa, ele vai mudar completamente, pode ter certeza. Maravilha. A disciplina traz Né? isso. Com É aplicado, na certeza. verdade, começa ali com pequenas coisas dentro do treino e a gente vai trazendo a disciplina pro resto da nossa vida. Eu tiro por mim mesma. Eu sempre, por mais que eu tentasse fazer tudo, uma coisa ou outra ficava para depois. E hoje, dessa aplicação da disciplina que a gente aprende em cima do tatame, a gente leva pra vida. Hoje eu tenho uma rotina muito puxada, mas nada passa daquilo que é previsto. Muito E é bom. isso que faz a minha vida se tornar melhor, porque a gente vai aprendendo a fazer o que precisa ser feito. Você indicaria o Muay Thai para outras Com mulheres? certeza, com toda certeza. Eu sempre, na verdade, aonde eu vou convidando, porque E você vai relatando a tua experiência sim, pessoal. na verdade, eu Quão vou levando transformou tua imagens. vida, né? Eu vou levando imagens, porque assim, eu sou mãe, eu tenho uma rotina puxada, então o meu momento de lazer é ali. Tá se Então é cuidando. ali que eu filmo, eu posto. Então, assim, na minha rede social, hoje em dia não tem outra coisa que não minhas filhas e o Muay Thai. Então isso acaba chamando a atenção das amigas que falam, poxa, Karine, que legal, eu queria também fazer vamos fazer uma aula experimental. Inclusive, estamos com promoção, viu? Black Cobra. Como é que pra estão nas novos redes alunos. sociais pra gente seguir? Quem se interessar, vê lá como é que funciona a dinâmica, né? Através das redes sociais. Sim, a gente tem o Instagram, CT Cobra _ 25. E aí a gente tá com uma promoção agora, que é imperdível, né? Maravilha. Tá pela metade do preço para novos Sim. integrantes. Então, assim, venham conhecer, de verdade. A gente, por mais que a gente fale aqui, você tem que Tem que sentir sentir, a né? sensação Claro. de se superar, porque a gente vai fazendo e pensando, não consegue. E eu mesma, nesse tempo, tem muitas vezes que eu chego cansada da rotina e tudo mais, não consigo. E ali, tu consegue sim, você vai conseguir. fazer. e é Quando assim. você começa Vai na fazer prática assim. do esporte, você fica com a consciência pesada quando você já toma o gosto, Sim. né? Você já tá naquela rotina, já entrou na tua vida. No dia que você não vai, você fica com a consciência Fica. pesada, né? Nossa. Uma coisa do CT também que eu gosto de fazer, eu trouxe isso pro CT, é um ambiente descontraído, né? Muito bom. Gera algumas críticas assim, de outros professores mais antigos, mas a gente gosta de fazer meme, então tem um dia pra Sim. gente gravar os memes com as meninas, Isso é eu bom, convido gente. elas. Isso é então um a gente- atrativo, né? Hoje em Isso. dia é muito a questão da divulgação. Isso, então a gente, na nossa rede social, se tu depois parar pra dar uma olhadinha, a gente tem muito meme, a gente faz muita brincadeira, então eu tiro um dia pra gente gravar com as meninas, vou gravar esse vídeo aqui, achei legal, bora gravar. Ah, já quero. Então assim, ela se Nossa, é sente, maravilhoso. se sente num ambiente diferente, é um amo. ambiente que te inclui, um ambiente que vai trazer aquele momento descontraído ali e tira aquele peso, né, isso aqui vai vir aqui lutar e fazer... Sou Não, eu pra tira aquele... sofrer. Não, mas tira. Muito A gente bom. fez uma brincadeira, a gente tenta fazer as datas comemorativas, a gente fez uma brincadeira do Halloween, né? Fez o foi treino, muito legal. todo mundo fantasiado, isso foi legal também, botei premiação pra Pra incentivar. incentivar o pessoal, o público, Muito né? bom, Então, gente, assim, a gente sempre... fica muito feliz sabendo. Porque não é só, querendo ou não, é algo que a gente tá fazendo pra gente, mas não precisa ser aquela mesma coisa sempre, porque eu, por exemplo, não gosto da academia, faço porque precisa, mas fazer aquilo ali que já tá regrado, cara,
é chato. Chega um momento que a gente fica, putz, Você pode buscar outras coisas também, outras alternativas, porque tem muito, né? E ali não, a gente tem aqueles momentos de descontrair, a gente faz amizade com pessoas maravilhosas, inclusive Yara. Beijo. A gente faz amizades que entendem a nossa rotina, que entendem tudo, então a gente acaba fazendo... criando um vínculo bem maior, se torna uma família mesmo. Que a minha melhor amiga hoje foi praticando esporte, que até hoje ela tá lá. O legal, assim, tipo, como ela falou, a musculação ela é muito importante, de fato, mas ela se torna monótona, porque tu vai falar, tu faz o mesmo exercício, às vezes muda pouca coisa, e num treino desse, tu nunca vê o mesmo treino. Impossível. Sempre vai evoluindo, faço sempre desafio, né? Sim, sempre muito bom. O aquecimento, claro, tem umas repetições aí, mas ele vai sempre mudando, ele sempre tem alguma coisa a mais. Então, tipo, tu vê sempre todo dia algo diferente, algo novo. Então, tu acaba não cansa daquilo daí, né? Sim, e outra coisa, né? Ali a gente vê um resultado que muitas vezes com o tempo de academia a gente não vê. Então, conciliar é muito bom. Eu não conseguia fazer 50 abdominais. Num treino, a gente não faz 100, menos que 100. Então, tipo assim, pra gente, a gente pensa assim, poxa, você faz tudo isso divididinho, mas faz. Na prática, na academia adquirindo ali elas nem percebem, né? mas eu acho que num treino ao todo elas fazem mais de 600 abdominais. Sim, porque, tipo assim, Só que você você vai não percebe. fazendo aquilo, é vai interativo. ficar chapadérrima. Sim, Adoro. quando a gente vai... Modelada. A gente vai vendo o corpo, porque... Independente das fases, quando a gente vai vendo os resultados, a gente fica, caraca. E outra coisa, isso. uma coisa muito importante a gente ressaltar é que a questão que quando você pratica esporte na idade jovem, quando você vai adquirindo mais idade, você vai envelhecendo saudável e com um corpo muito bacana. Sim, com certeza. Né? E é saúde a longo prazo, né? Sim. É saúde a longo prazo. Porque te traz inúmeros benefícios. Muitos. E envolve um ciclo totalmente diferente, porque são pessoas que incentivam. Então, isso vai se prolongando. Quando você se reúne com pessoas que te ajudam a evoluir, você vai juntando, tem alunas lá que são corredoras, tem outras que já são mesmo da academia, então sempre tem um convite, e aí, vamos correr tal dia? Poxa, é um ciclo diferente, é uma coisa de que te apoio, funciona. de incentivo e de coisas diferentes que não caem na rotina, né? Sim. Sempre coisas inovadoras. Sim. Isso é muito bom, gente. Olha, foi um prazer conversar com vocês, conhecer vocês. Nossa Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigada. E é bom essa troca de experiência, né? Para a gente levar bem-estar para quem está nos acompanhando. Claro. E aí, gostou da conversa? Então, já nos acompanha, já segue a nossa Rádio Defensoria. Você também consegue aí nos ver e nos ouvir pelo YouTube, Deezer e Spotify. Agradecendo a Karine, a você, Sérgio. Muito obrigada. Muito obrigado viu? pelo convite. Que bate-papo gostoso. As portas do CT estão abertas para você e para todos nós. Todos os ouvintes, obrigada. Né? E aí, vamos lá fazer uma visita, vamos fazer um treino, eu tenho certeza que você vai adorar. Com certeza, obrigada. Eu vou aparecer, sim, viu? Esperar. Vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.